Nesta semana, a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial das lojas americanas. Com isso, ficam suspensas todas as execuções financeiras contra o grupo. A empresa declarou dívidas de 43 bilhões de reais de um total de 16.300 credores. Para entender melhor como funciona esse processo, a gente conversa a partir de agora com o Rodrigo Macedo, especialista em recuperação e falências, sócio na Andrade Silva Advogados. Como vai, senhor? Obrigado por atender o Band News TV. Obrigado, Felipe. Boa noite. O prazer é todo meu. Como funciona uma recuperação judicial? Quais são os benefícios de uma recuperação judicial, que é o processo em que a Lojas Americanas teve aprovado o pedido judicial realizado? Certo. Bom, Felipe, a recuperação judicial ela é uma medida judicial intentada, né, iniciada pelas empresas que estão passando por um momento de crise, ou seja, uma crise financeira, elas estão com uma dificuldade de cumprir as suas obrigações, mas elas têm uma atividade viável, né, uma atividade próspera, como é o caso da Americanas. Então, a empresa está passando por um momento de crise e ela precisa de ter um fôlego que ela só consegue por meio da recuperação judicial, né, por meio da qual ela consegue interromper ali todos os pagamentos aos seus credores, né, interrompe o pagamento de todas as suas dívidas para poder ter tempo e fôlego para se organizar, cumprir com essas obrigações, mas permanecer também em atividade. Professor, muita gente está dizendo o seguinte: foi muito rápido esse processo das Americanas, em apenas 2 dias. Foi rápido mesmo. Há outros casos semelhantes em função do tamanho, né, dos valores envolvidos. Né? Qual a sua avaliação? Assim, via de regra, o início do processo, de fato, o caso da Americanas foi bastante rápido, mas como a empresa normalmente, quando ela ingressa com esse pedido, né, ela está passando por uma situação emergencial mesmo, que ela precisa se proteger em relação aos bloqueios de valores dos seus credores, eventual penhora ou busca e apreensão de bens. Então, não me surpreende o juiz, principalmente no caso da Americanas, em que envolve tantas pessoas, né, tantos credores e valores astronômicos, que essa decisão tenha saído tão rápido. Bom, a partir de agora, como é que funciona, né? O que tem que ser cumprido pelas lojas americanas, pelos credores e principalmente, onde a gente já viu ali a questão dos bancos, né? E talvez aqui a maior surpresa seja a exposição que foi feita em função do BTG, né? As posições mais duras, né? Outros bancos também são credores, mas eles ainda ficaram aguardando ali, talvez tenham negócios com o Grupo 3G e tenham calculado isso, mas o BTG foi mais incisivo nas críticas. Exatamente. Respondendo a primeira parte da sua pergunta, né, os próximos passos, a Americanas vai ter que estruturar um plano de recuperação judicial. Nada mais é do que uma grande proposta de pagamento para os seus credores. Então, como ela pretende honrar com as obrigações junto aos seus credores, né, como ela pretende pagar as suas dívidas, e então ela entra numa fase mesmo de negociação e ajuste com todos os credores. Em relação aos bancos, né, especialmente ao BTG, normalmente em recuperações judiciais, os credores bancários, eles normalmente são os maiores credores, né? Eles emprestam muito dinheiro para as empresas e, consequentemente, eles assumem um papel de protagonismo dentro da recuperação judicial, como foi o caso do BTG. Então, nesse momento agora em que foi ajuizada a recuperação judicial, em que a Americanas já teve essa primeira decisão que deu essa proteção a ela, né? Ou seja, ela não pode pagar nenhum credores, ela está desobrigada de pagar os seus credores por enquanto, até que ela consiga se organizar. Nesse momento é mesmo essa disputa de forças, né? Entre ela, que precisa manter a sua atividade, manter os seus mais de 40 mil empregos diretos, e também de outro lado, o interesse dos credores, que tem grandes valores lá, né, aportados, né, na Americanas e também precisam receber esses valores. Então, o BTG assumiu esse protagonismo, Felipe, exatamente em razão do valor dele, que era muito alto, e pelo fato de que ele conseguiu uma liminar para que a parte dele, né, esse crédito dele, salvo engano, de 1,2 bilhão de reais, ficasse retido até que a situação se estabilizasse. A mudança na lei da recuperação judicial é bastante nova, na criação. Os resultados são bons, já tem como avaliar, porque são diferentes os tamanhos, né, das recuperações judiciais propostas, mas também
a quantidade tem crescido. Dá para fazer uma avaliação, professor, que a lei já está implementada, né? As empresas têm conseguido sair das dificuldades, né? Voltar ao mercado? A lei de recuperação de empresas, ela data de 2005, o início da vigência dela foi 2006, então ela já tem aí alguns anos, né, de estrada, mas em 2020 ela foi modernizada com alterações importantes, que é essa alteração que você está dizendo, né, Felipe? E um dos principais pontos dessa novidade na lei, dessa alteração, é um estímulo para que os processos tramitem com um pouco mais de celeridade. Então, se a gente puder apostar numa grande diferença em relação à sistemática da legislação que vigorava até então, com essa nova lei, é exatamente essa celeridade e um diálogo maior com os credores. Os credores hoje, eles têm um papel um pouco mais incisivo na recuperação judicial, né? Eles têm um pouco mais de voz na recuperação judicial, exatamente para estimular esse diálogo e esse ajuste, né, dos interesses que nesse momento são conflitantes, né? Americanas não pode pagar, os credores querem receber. Bom, situação de prazo a partir de agora, para tudo se resolver. Tem como prever uma situação como essa? É o dia a dia, né? Você tem assim uma situação que os maiores credores devem receber primeiro, né? Mas tem muito fornecedor que são pequenos fornecedores. E tem muita gente ainda que está no e-commerce, que é uma outra situação que a gente não lembra, porque quando a gente mostra aqui na TV, a gente mostra as lojas físicas. Só que como as americanas fazem muita negociação dentro do site dela, né? Como é que fica essa situação toda? A recuperação judicial em relação, né, tanto ao pequeno quanto ao grande credor, o tratamento ele é igual, digamos assim, né? Inclusive, uma obrigação da empresa é dar um tratamento, da empresa que está em recuperação, é dar um tratamento igualitário aos seus credores, né? Porém, hoje existe uma flexibilidade maior em que a empresa pode, nessa proposta que ela vai fazer, né, nesse plano de recuperação judicial que ela vai propor, ela pode dispor condições especiais para cada credor, dependendo da sua classe, e inclusive classificando-os pelo porte, por exemplo, né, permitindo a ela, talvez, dar um tratamento um pouco mais privilegiado, digamos assim, para o pequeno credor, né, para o pequeno fornecedor, que normalmente sofre mais nesse processo. E em relação ao prazo, né, estimativa de prazo que você me perguntou, é muito difícil, assim, é futurologia, né? Um processo desse que envolve milhares de credores, né, e muitos interesses conflitantes ali, é difícil a gente precisar. A gente tem um caso recente que encerrou no final do ano passado, que foi até então, né, a maior recuperação judicial do Brasil, que foi da Oi, e o processo desde o início dele até o fim, até o encerramento, levou 6 anos. Porém, os primeiros anos, né, do processo de recuperação ali judicial, principalmente o primeiro e o segundo ano, é onde os principais atos acontecem. Então, imagino que num curto intervalo de tempo a gente já vai ter um norte um pouco mais claro de como a situação vai se desenhar. Professor, obrigado ao senhor, uma excelente noite. Obrigado, boa noite.